gente, tudo bem? O vídeo de hoje é para falar um pouquinho de geometria molecular. Depois que a gente estudou as ligações químicas, a gente percebeu que quando está havendo uma ligação iônica, eu vou formar uma estrutura cristalina ou um retículo cristalino. E isso faz com que eu entenda que os átomos estão um do ladinho do outro. Quando eu fizer uma ligação metálica, a estrutura é muito semelhante. Agora, se eu estiver trabalhando uma ligação coordenada ou covalente, já é um pouquinho diferente e a estrutura que cada molécula vai adquirir depende de quantas nuvens eletrônicas, de quantos ligantes cada um deles vai ter. Então, o que a gente vai perceber? Primeiro que se eu tiver uma estrutura que eu vou chamar de geometria linear, é porque a molécula se comporta nesse formato linear, tá? Um do ladinho do outro. Se eu tiver uma angular, eu tenho um ângulo diferente aqui sendo formado com a minha molécula. Eu posso ter a piramidal, tem a trigonal plana, tem vários tipos de geometria e eles estão relacionados unicamente à quantidade de nuvens eletrônicas e ligantes. Então, dá uma olhadinha aqui no exemplo. Essa é uma molécula com geometria linear, que é o dióxido de carbono. E aqui no dióxido de carbono, o que eu tenho? Duas nuvens eletrônicas e eu tenho dois ligantes. Sempre que tiver duas nuvens eletrônicas ou uma nuvem eletrônica também, eu só tenho essa possibilidade de geometria linear. Porque sempre as nuvens eletrônicas vão tentar se espaçar o máximo possível umas das outras. E isso porque nuvem eletrônica é elétron, né? E o elétron tem carga negativa, significa que as cargas semelhantes se repelem. Então, duas cargas negativas ou duas nuvens eletrônicas vão estar o mais espaçado possível uma da outra. A gente sempre imagina que o átomo tem um formato circular ali no meio e coloca, então, o mais distante possível. Se eu tiver uma molécula com 3 nuvens eletrônicas e 2 ligantes, significa que eu tenho uma geometria angular. E aí já ficou um pouco diferente. Mesmo com esses 2 ligantes, eu tenho uma nuvem eletrônica ali em cima, e essa nuvem eletrônica faz com que as outras se espassem dela também. Então, se o átomo é circular, eu vou ter uma nuvem aqui e 2 nuvens aqui para baixo, fazendo com que eu tenha, então, um ângulo para essa geometria que vai ser chamada de angular. Tendo os 3 ligantes, eu tenho a geometria trigonal plana. Se eu tiver 4 nuvens eletrônicas e tiver 2 ligantes, as 4 nuvens vão mandar espaçar, né? Então, vou ter 4 nuvens. Só que eu tenho 2 ligantes só. E aí eu formo uma geometria que é angular, mas é uma angular diferente da anterior, porque aqui eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Se eu tiver as 4 nuvens e 3 ligantes, as nuvens continuam espaçadas da mesma forma. Mas como eu tenho mais um ligante, eu tenho uma geometria diferente e essa é chamada de piramidal. Tendo as 4 nuvens e os 4 ligantes, eu vou ter a geometria tetraédrica, porque o espaçamento das nuvens sempre vai ser o mesmo. Para que a gente vai usar essa geometria? O próximo vídeo vai falar de polaridade, que é a aplicação dessa geometria. Eu vou estudar a eletronegatividade de cada um dos átomos que fazem parte da ligação química, e aí eu vou transformar essa ligação em um vetor. E analisando todos os vetores que fazem parte da molécula, eu descubro se ela é polar ou não, e aí no próximo vídeo eu conto qual a implicação de ser polar ou não uma molécula, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de geometria, vejo vocês no próximo, tá bom? Um beijo, até a próxima. Tchau!